Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, tu és tudo para mim, minha esperança. Tenho fome de ti. Senhor, eu quero o amor mais profundo que tenho por ti, que tenho por ti. Sentir esse fogo no meu coração, arder a palavra, estar em comunhão, sentir teu Espírito bradando em mim. Senhor, eu quero ter fome de ti. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso, tu és grandioso. Deus maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu posso sentir esse fogo ardendo no meu coração. Porque eu posso sentir, Senhor, quando o Senhor cuida de mim, quando o Senhor demonstra o seu amor por mim. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus poderoso, porque na tua misericórdia, Senhor, eu posso descansar, eu posso me empolgar com a tua palavra, me empolgar com aquilo que o Senhor faz na minha vida. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem fome de Deus? Você tem fome da palavra de Deus? Quando você vê assim Deus falar contigo, que você sente no seu coração que Deus está falando contigo, isso queima dentro de você, isso arde dentro de você, isso faz com que alguma coisa se remexa dentro de você e você sinta aquela saudade, aquela vontade, aquela explosão de poder dentro de você. Quando você se converteu e que você andava logo depois daquele dia que você aceitou a Jesus, sabe, aquela vontade de andar com Jesus, aquele toque maravilhoso de Jesus no seu coração, você ainda sente isso? O povo de Deus, quando Jesus chegava nas cidades, os habitantes daquela cidade, quando ficavam sabendo que os discípulos de Jesus e Jesus estava ali naquela cidade, eles saíam correndo para encontrar Jesus. Eles saíam correndo, sabe, para ouvir as palavras de Jesus, para ver Jesus caminhar, Jesus agir, fazer os seus sinais, as suas maravilhas. Eles levavam as pessoas até Jesus, os doentes, os endemoniados. Eles levavam porque eles sabiam que alguma coisa ia acontecer ali quando Jesus estava passando. Eles sentiam dentro deles aquele fogo ardendo, aquela certeza de que se eles chegassem perto de Jesus, se eles tocassem em Jesus,
se eles sentissem o toque, as palavras de Jesus, a vida deles seria mudada, seria transformada. E nós hoje? Será que hoje, quando nós vamos às igrejas, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, quando nós vamos orar no nosso dia a dia, no nosso culto diário, será que o nosso coração queima por Jesus? Será que nós temos aquela empolgação de ouvir a palavra de Deus, de estar perto de quem está pregando a palavra verdadeira de Deus, a palavra genuína de Deus? Será que nós temos aquela vontade de pegar a Bíblia, de ler a sua palavra, de estudar, de aprender? Será que você tem fome de Deus? Quando você está num culto ou quando você está em algum lugar e você recebe uma palavra de Deus, uma profecia de Deus sobre a sua vida, qual a sua atitude? Eu tenho visto pregações onde profetas trazem palavras de Deus para as pessoas e elas ficam olhando para o profeta como se não fosse com eles. Como se fosse a coisa mais comum e mais normal do mundo. Será que nós continuamos tendo fome de Deus? Será que nós continuamos tendo fome de um relacionamento real com o Espírito Santo? Um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? A Bíblia nos diz no livro de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, nós lemos o seguinte: mas se eu digo, não mencionarei mais a Deus e nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, e já não posso mais. O profeta Jeremias, ao tentar não dar importância àquilo que Deus estava falando com ele, as coisas que Deus estava mandando ele falar para o povo de Israel, ele tenta de todas as formas não colocar aquelas palavras para fora, mas ele não consegue. É como um fogo que estava ardendo dentro dele e explode como se fosse um vulcão. Será que nós temos tido essa reação quando Deus coloca palavras no nosso coração? Sabe, nessa semana que passou, eu tive uma experiência com Deus tremenda. E eu fico sem palavras, eu fico sem saber como expressar quando Deus trata as coisas comigo. Eu tinha comprado algumas coisas num site da internet e depois que eu fiz a compra, eu fiquei preocupado se não era um golpe, se não era alguma coisa errada, se eu não tinha perdido dinheiro. E eu saí na rua e fui caminhando e pedindo a Deus: Senhor, em nome de Jesus, não permita que o devorador roube o meu dinheiro, não permita que eu seja roubado, não permita que isso seja um golpe. Me dá um sinal, Senhor, de que isso não é um golpe. Responde, Senhor, fala comigo, Espírito Santo. E fui orando e pedindo, clamando a Deus. E aí, quando eu retornei para casa, que eu fui ver os meus e-mails, o site, a loja, tinha postado já os produtos nos correios e me mandou um e-mail com o código de rastreio dos produtos. Assim, de imediato, sabe? Deus, ele cuida de nós de uma forma tão tremenda e é impossível não colocar essas coisas para fora, é impossível não testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. No livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 33, nós lemos o seguinte: mas muitos dos que os viram retirar-se,
tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. As pessoas vinham correndo de todas as cidades vizinhas para onde Jesus estava e se colocavam ali ao redor de Jesus para escutar as suas palavras, para escutar o que Jesus tinha para ensinar, para ver Jesus fazer os seus sinais e as suas maravilhas. E hoje nós vamos nas igrejas e vemos o povo, muitas vezes nos seus celulares, em suas redes sociais, postando, conversando durante a ministração da palavra. As pessoas, durante o louvor, estão conversando, estão rindo, brincando. Elas não estão preocupadas em prestar um culto a Deus, elas não estão preocupadas em estar ali, bebendo do rio de Deus, bebendo das águas que fluem do trono de Deus, bebendo daquelas palavras poderosas que saem da Bíblia. Palavras de Deus que são dirigidas a nós. Você tem fome de Deus? Você tem buscado a Deus a ponto de sentir a sua presença e de sentir saudade quando você demora muito a buscá-lo, a orar, a conversar com Ele? Será que você tem tentado nutrir um relacionamento com Deus a ponto de você ter saudades do Espírito Santo e falar: "Ô Espírito Santo, estou com saudade. Quero estar na tua presença, vem estar comigo." A palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos busca. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que tenham dentro do seu coração a chama da adoração, a chama do verdadeiro relacionamento com Deus. Você tem fome de Deus? Você tem tido fome de Deus? Qual a experiência temos tido com Cristo? Sabe, qual tem sido a experiência que você tem com o Espírito Santo ultimamente? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 30 a 31, onde ele nos fala que Pedro andou por sobre as águas. Todos os discípulos que estavam ali no barco tiveram a mesma oportunidade de terem uma experiência com Jesus. Todos eles poderiam ter saído do barco e andado por sobre as águas, mas Pedro foi o único. Por que será? Será que o único ali que realmente tinha fome, tinha vontade, tinha desejo de ter uma experiência especial com o Mestre era Pedro? O único ali que decidiu entrar, aliás, sair do barco, pisar por sobre as águas, andar por sobre as águas até Jesus foi Pedro. E os outros, será que os outros não têm fome, não têm sede de buscar a Deus? Sabe, nós só teremos experiências reais com Deus se nós buscarmos essas experiências. Se nós nos colocarmos diante de Deus, diante do Espírito Santo e dissermos a Ele: "Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero me relacionar contigo de uma forma real." Aí você pode dizer: "Ah, mas Pedro, depois que viu a tempestade, ele afundou, ele duvidou." Sim, mas pelo menos ele foi, ele decidiu, ele quis ter aquela experiência. E ele teve. Você tem fome de Deus?
Você é aquele crente que vive contando histórias do que aconteceu com outros crentes? Ou você tem experiências próprias suas que você pode contar às pessoas e testemunhar? Olha, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Nós precisamos buscar em Deus experiências reais. Nós precisamos ter intimidade e relacionamento real com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Eu volto a perguntar mais uma vez: você tem fome de Deus? Você sente saudade de Deus? Você sente saudade de conversar e ouvir? Ou mesmo que você não ouça, simplesmente de se colocar na presença de Deus, ficar ali quietinho e ver Deus cuidar das coisas para você? Nós precisamos ter experiências reais com Deus. A nossa vida espiritual, ela depende de experiências reais com Deus. Nós precisamos cultivar um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Pedir ao Espírito Santo que venha, que nos guie, que interceda por nós, que nos ajude a orar, que nos leve até a vontade de Deus, através de Jesus, que é o único caminho. No livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 32, nós lemos o seguinte: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele, Jesus, nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o Espírito Santo falar no seu coração, quando você ouve um pregador pregando a palavra de Deus, o seu coração queima. Você sente como se algo tivesse remexendo dentro de você, a ponto de você sentir emoções, sentir vontade de chorar, se sentir tocado. Esses discípulos do livro de Lucas que nós acabamos de ler, eles estavam indo pelo caminho, estavam indo para Emaús, e eles encontram com Jesus e não reconhecem a Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. E vai falando com eles sobre a palavra, sobre as coisas que aconteceram, vai mostrando a eles o que deveria acontecer e como estava escrito. E só depois que eles reconhecem Jesus, quando Jesus parte o pão, como tinha feito na ceia, é que eles lembram e falam: gente, mas o meu coração estava queimando, alguma coisa estava remexendo dentro de mim. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus a ponto de, quando nós ouvirmos as palavras de Deus, isso cause dentro de nós um rebuliço. Isso mexa com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente e transforme aquele momento, sabe, em que nós estamos ouvindo a palavra numa coisa especial para nós. Hoje em dia, muitas vezes, nós escutamos a palavra de Deus e ela passa como se fosse um filme que nós estamos assistindo, como se fosse uma conversa com qualquer amigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Igual eu falei mais cedo, nesse mesmo vídeo, as pessoas estão recebendo profecias de Deus, promessas de Deus. Deus está dando promessa de cura, de prosperidade, de agir na sua vida. E nós estamos assim, parados, olhando como se não fosse com a gente, ou como se a gente não acreditasse que aquilo pudesse acontecer.
Nós estamos sendo aquele crente morno que Jesus cita lá no livro de Apocalipse. Aquele que Jesus diz que vai vomitar, porque não é frio nem quente, é morno. Ele conhece a palavra de Deus, mas ela já não faz diferença. Ele conhece a palavra de Deus, mas é como se não existisse. Ele conhece a parte teórica da palavra de Deus, mas ele não tem fé, ele não tem confiança para saber que aquilo vai se cumprir na vida dele. Busque ter fome de Deus. Busque ter fome da palavra de Deus, sentir necessidade de ouvir a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de orar a Deus, conversar com Ele, buscar a Deus com toda a sua força. Muitas vezes as coisas na sua vida não estão rompendo porque você não busca a Deus, você não busca um relacionamento, você não busca ter uma intimidade com o Espírito Santo. Passe a ter um momento de intimidade com Deus no seu dia. Marque um encontro com Deus todos os dias, naquele horário. Reserve aquele horário só para Deus, para ouvir a sua palavra, para ler a sua palavra, estudar um pouco a sua palavra, orar. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Ter fome de Deus, ter vontade de estar com Deus, sentir Deus falar e aquilo queimar dentro de você, sentir o Espírito Santo agir no seu interior. Seja um crente empolgado com as coisas de Deus. Que quando ouve de milagres de Deus, ouve Deus, olha, Deus agiu em tal lugar, Deus agiu em tal lugar. Quando ouve um testemunho, você se alegra e você pensa com você mesmo, Deus ainda está agindo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não mudou. Seja um crente empolgado. Um cristão empolgado, busque a palavra de Deus, busque ter fome de Deus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, sua empresa, seu trabalho e todas as coisas que você fizer, todas as pessoas que te rodeiam e que você ama. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. E que você tenha fome de Deus. Que você consiga buscar um relacionamento real com o Espírito Santo de Deus, a ponto de você sentir um rebuliço, um remexer dentro do seu espírito, quando você ouvir Deus agir, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você reconhecer na sua vida Deus agindo, quando você ver que você orou e Deus respondeu no mesmo momento, porque Ele te ama, porque Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal. Nos ajude. Nos ajude a levar a palavra de Deus a várias pessoas e quanto mais longe, melhor. Faça os seus comentários. Coloque os seus comentários aqui nesse vídeo. Me diga o que você está achando do vídeo, da palavra. Acima de tudo, pegue esse vídeo e compartilhe ele com seus contatos nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Permita ser usado por Deus para espalhar a sua palavra. Amém?
e seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.